Fala pessoal, tudo bem? Tranquilo? Sejam todos bem-vindos ao aulão do Colégio Referencial. Vamos bater um papo aqui agora sobre filosofia, sociologia, vamos interpretar algumas questões referente àquilo que tem caído nos vestibulares. Trouxe questões que estão ligadas a atualidades, ligadas ao pensamento da filosofia e ao pensamento da sociologia também. A ideia é fazer com que você possa pensar um pouquinho também com relação ao conteúdo que nós estudamos ao longo do ano, do conteúdo que nós temos estudado, né? E também fazer aí uma análise a partir das relações da atualidade, a partir das relações daquilo que tem acontecido na nossa sociedade, das relações socioeconômicas, políticas, e aí nós vamos entender, então, um pouco das relações filosóficas também. A ideia é nós, aqui, né, nesse tempo que nós temos aqui, bater um papo rapidão, resolver aí 2 exercícios e termos como base, né, as relações filosóficas. Escolhi questões, não foram questões do Enem, não escolhi questões do Enem, escolhi questões para vocês que têm uma profundidade muito legal, com uma interpretação de texto também bem interessante. Então aqui você tem que aliar 2 situações bem interessantes nas questões que nós vamos utilizar e que nós vamos resolver. Você precisa ter o conhecimento, precisa ter o conteúdo em si, são questões conteudistas, e tem que ter uma interpretação de texto muito legal também, para que você possa aprofundar naquilo que a questão está pedindo. Então, não são questões Enem, mas são questões modelo Enem, que tem assim, características bem interessantes que vão te ajudar aí. Eu tirei de 2 grandes vestibulares do Brasil, que fazem parte dessa construção, e que nos fazem, então, repensar algumas situações que são bem legais e bem interessantes também. Aproveitei circunstâncias que nós estamos vivendo em 2020. Aproveitei 2020, escolhi questões que fazem parte dessa estrutura, vai que, né? Vai que a gente consegue aí ter, vai que pelo menos conceitos como esse se repetem, e vai que, né, as questões também surjam questões parecidas aí no seu vestibular no final do ano, tranquilo? Vamos então para as nossas questões, para nós não perdermos muito tempo. Então, apresentando para você aqui, só um minuto. Vamos lá colocar a nossa tela. Aqui está, então, aulão, primeiro semestre, Colégio Referencial, professor Diego. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso aulão. Aproveitando que nós tivemos em 1º de julho agora, tivemos aí, né, o break dos apps, né, a parada dos entregadores de comida. Então nós vamos falar um pouco sobre isso e vamos aproveitar então uma questão que já caiu no vestibular e que traz muito essa referência e alguns termos que são bem interessantes para que a gente possa rever algumas situações. Aí eu vou interpretar a questão com vocês e vamos bater bem tranquilo. Bom, essa é uma questão da UFSC de 2020. Considere os seguintes trechos de reportagem a respeito de aplicativos de serviço. A primeira delas trata dos aplicativos Uber, né, o 99, iFood, o Rappi. A segunda das dificuldades enfrentadas pelas pessoas que utilizam esses aplicativos. Vamos às reportagens. Primeira do Estadão, segunda da Folha de São Paulo. Quase 4 milhões de trabalhadores autônomos utilizam hoje as plataformas como fonte de renda. 4 milhões. Se eles fossem reunidos em uma mesma folha de pagamento, ela seria 35 vezes mais longa do que a dos Correios, maior empresa estatal em número de funcionários, com 109 mil servidores. Para um autônomo, o ganho gerado com os apps acaba se tornando uma das principais fontes de renda. Esses 3,8 milhões de brasileiros que trabalham com as plataformas representam 17% dos 23,8 milhões de trabalhadores nessas condições, segundo a pesquisa nacional por amostra de domicílios, né, PNAD, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, IBGE, no trimestre até fevereiro. Essa foi a reportagem do Estadão, apresentado, né, em 2019, em 28 de abril de 2019. Vamos lá. Folha de São Paulo. A explosão de aplicativos de delivery é provavelmente o caso mais representativo das rupturas geradas no Brasil pelo avanço da gig economy, a economia dos bicos. Até poucos anos atrás, os serviços de entrega eram pulverizados entre empresas de pequeno porte, que contratavam motoboys, reconhecidos como categoria profissional regulamentada. Hoje, a atividade está ao alcance de qualquer um que aceitar termos e condições de plataformas digitais. Bom, os textos estão falando sobre o trabalho que tem acontecido a partir dos aplicativos,
a maneira como a desregulamentação desse serviço, porque basta agora você aceitar trabalhar mediante as regras impostas pelo aplicativo, que você tiver uma moto, você faz a entrega, se você tiver uma bicicleta, você faz uma entrega, então você começa a trabalhar nesse processo. E aí a famosa uberização dos serviços, né? Então não só nos serviços de entregas de comida, mas, por exemplo, né, o próprio serviço de Uber, né, o serviço de locomoção de pessoas também faz parte dessa. A galera está trabalhando nesse processo todo. Isso está gerando um processo de autonomia. Levando em consideração o seguinte, que antigamente você tinha empresas que trabalhavam, registravam seus trabalhadores e que geravam, então, recursos, né, e que trabalhavam diretamente com a entrega dos serviços. Hoje já não. Hoje você já não precisa mais dessas empresas, contanto que o aplicativo já possa fazer isso por você. Então você vai lá no iFood, pede o seu lanche também é entregue para alguém que vai levar até você. E isso é bem interessante, só que no momento que você pede o lanche e até o momento que você recebe, nós temos um negócio chamado precarização do serviço. Por que a precarização do serviço, professor? Porque o indivíduo que pegou o seu lanche e vai levar até a sua casa, ele não tem vínculo empregatício com o iFood. Ele não tem vínculo empregatício com a empresa que está vendendo o lanche para você. E não tem vínculo empregatício com você. Se acontece alguma coisa com ele no trajeto, se algo vem a acontecer, se ele for roubado, uma coisa desse tipo, toda a responsabilidade é dele. Então, essa ideia desse gig economy, ele está mudando o sistema e está nos trazendo uma nova realidade do sistema de trabalho. E isso tem que acender um alerta aí, porque parece que isso é bom porque o pessoal está trabalhando. Bom, estão trabalhando, todavia, estão trabalhando de maneira precária. Não é à toa que em 1º de julho de 2020, nós tivemos o quê? Tivemos a paralisação, onde eles levantaram a bandeira e falaram, olha, nós trabalhamos no momento da pandemia e estamos vivendo, né, numa situação totalmente precária, onde nós não temos nada que venha nos sustentar dentro desse processo autônomo. Então, dentro dessa realidade, as dificuldades enfrentadas pelos entregadores, chamado Gig Economy, vai nos levar a refletir sobre algumas situações que vão atingir diretamente a nossa sociedade, diretamente o sistema de emprego, a manutenção do emprego, gerando, então, esse processo chamado precarização. Vamos, então, entender algumas coisas. Com base no texto acima, é correto afirmar que a gig economy é uma situação econômica na qual os trabalhadores autônomos encontram trabalho por meio de aplicativos de serviço. Na realidade, a gig economy constitui o termo utilizado para empresas de serviços que utilizam a tecnologia dos aplicativos de celulares e exploram a precariedade das relações de trabalho propiciadas pelo neoliberalismo. Porque a empresa agora ela não tem vínculo trabalhista, né, não tem vínculo do trabalho com o indivíduo, com o funcionário, então ele não precisa pagar os impostos, mas o indivíduo também ele não tem segurança nenhuma dentro desse processo, que é o processo da precarização das relações de trabalho propiciadas pelo sistema, né, desenvolvido a partir do viés ideológico econômico chamado neoliberalismo. Isso é um processo novo que tem surgido dentro da nossa realidade. Os aplicativos de prestação autônoma de serviços substituíram toda a forma de contratação de profissionais de atividades regulamentadas. Toda a forma de... substituíram toda a totalidade dos profissionais regulamentados. Existe uma bandeira sendo levantada na tentativa, né, de cada vez mais forçar a autonomia dos profissionais que são regulamentados nas mais diversas áreas, né? A terceirização, né, daquilo que eu posso, que é o meio e o que é o fim do trabalho. Então isso já existe agora nessa nova legislação trabalhista e que tenta então gerar cada vez mais esse processo de autonomia, tentando gerar menos custo para a empresa e ao mesmo tempo, né, gerar aí um pouco de menos segurança para o trabalhador. Então a 1 e a 2 estão incorretas. Vamos para a 4. Os aplicativos de serviço propiciam aos trabalhadores uma possibilidade de dispor de sua força produtiva desde que aceitem os termos e condições da plataforma digital que se inscrevem. Correto, corretíssimo. Porque eu estou baseado naquilo que a plataforma de aplicativo deliberou para que eu possa fazer. Então,
eu concordo com aquilo que eles estão dizendo? Concordo, então eu me alio. Professor, eu preciso ter alguma coisa a mais, eu preciso ter alguma fundamentação a mais. Não, contanto que você aceite as regras. O fato de que possui uma folha de pagamento mais extensa do que a da maior empresa estatal prova que o desenvolvimento econômico se dá por meio de abandono de atividades estatais. Será que realmente, né, o desenvolvimento econômico se dá a partir de abandonar todo tipo de trabalho, comparação? E a gente sabe, né, que muitos setores são estratégicos dentro da fundamentação econômica e dentro da realidade do trabalho e da qualidade desse trabalho. Aquilo que nós chamamos de estabilidade de emprego. E isso é uma fundamentação na tentativa de, essa tipo de afirmação, uma tentativa de fundamentar a ideia do gig economy, né? A ideia de fazer com que as pessoas possam cada vez mais ser autônomas. Autônomas não é eu vou ser autônomo, vou fazer o meu horário, fazer aquilo que eu quero, do jeito que eu quero, da maneira que eu quero. Isso é uma das funcionalidades. Todavia, entretanto, porém, essa autonomia é que você agora não está aprisionado a um sistema, também você não tem, né, absolutamente nenhum tipo de sistema que vai abranger e que vai dar algum tipo de qualidade para o seu serviço também. Então, a 8 está errada. 16. A emergência de uma economia de bicos mediada pelo acesso a aplicativos de oferta de força de trabalho é característica de uma fase da economia capitalista, no qual a regulamentação de atividades e serviços enfrenta contestações. Certo ou errado? Correto, corretíssimo, né? Esse sistema capitalista, ele traz esse processo de desregulamentar as atividades e serviços, né, gerando, então, contestações. Não é a reforma trabalhista. Essa reforma trabalhista ela já tem há um tempo, né, sendo aplicada no nosso meio e trazendo essa realidade e estabelecendo esses conceitos, onde nós vamos ter aí, cada vez mais, uma mudança naquilo que antes era assegurado dentro do processo, e agora essa reforma ela vai deixar cada vez mais maleável o processo e o desenvolvimento desse assunto. A Gig Economy 32 atinge 23,8 milhões de trabalhadores, que sofrem com 3,8 milhões de trabalhadores, né? Conforme o texto, né, são 3,8 milhões que trabalham de forma precária para empresas de aplicativos e celulares no âmbito de Gig Economy. 64. A desregulamentação de ofertas de emprego e sua posterior concentração nas mãos de grandes conglomerados, como as plataformas citadas, gera efeitos predatórios sobre empresas de pequeno porte que operam dentro da economia de oferta de emprego regulamentado. Sim, gera, e aí as pequenas empresas que antes trabalhavam, né, diretamente com o serviço de entregas, agora não fazem, né, porque não precisam disso, né, contanto que o trabalhador, o entregador agora ele se alia ao processo do iFood, do Uber Eats, né, dos aplicativos de entregas. Então ele acaba se desfazendo esse processo. Então a desregulamentação das ofertas de emprego acontece nesse sistema e nós temos então a ideia de uma economia que parece que está girando, mas girando a partir de uma precarização do trabalho de alguém que está sofrendo dentro desse processo. Então nós temos aí a número 4 está correta, nós temos a 16 correta e a número 64. 4, 16 e 64. Professor, e se isso fosse uma questão aberta, se fosse uma questão dissertativa, né, e se eu tivesse que escrever sobre isso, né, como que eu poderia transformar isso numa resposta que traga relevância? Então eu mais ou menos coloco para vocês aqui uma tentativa, né, de explicação. A questão faz referência às mudanças contemporâneas no mundo do trabalho e apresenta um processo que tem sido chamado de uberização, e corresponde ao paulatino abandono do trabalho assalariado e aumento da situação de desamparo do trabalhador. Esse processo se alia àquilo que está denominado no texto 2 como Gig Economy, que atinge diversos trabalhadores, não somente aqueles que prestam serviços através de aplicativos. A ideia de você tentar mostrar aqui, a partir das reportagens, a partir daquilo que pede a questão, é você mostrar que é um processo em ascensão, está crescendo, começou com os trabalhadores, os entregadores, começou com a ideia dos entregadores, e agora parece que está atingindo outras esferas e outros grupos também.
e aí gerando, então, um efeito cascata, onde isso vai atingir outros tipos de trabalhadores dentro da sociedade. E esse gig economy é a tentativa de diminuir o gasto da empresa com o trabalhador, né? E cada vez mais deixar o trabalhador longe das suas referências daquilo que a nossa legislação trabalhista antes colocava para nós também. Então isso é uma tentativa de resposta. Se a questão fosse uma questão aberta, se a questão ela trouxesse para você, para que você pudesse interagir com o texto e escrever algo que fosse relevante baseado nisso. Então isso é só um modelo para que você tenha, para que você pense, para que você reflita sobre também. A ideia de trazer aí sociologia e atualidades ao mesmo tempo. Bom, levando em consideração essa ideia de 2020, né, a próxima questão vai falar sobre aí, né, o queridinho da Netflix de 2020, sobre a série Dark. Se você não assistiu, digo para você, assista. É uma série muito interessante, tem muita filosofia em Dark, tem muito pensamento filosófico, muitas realidades, e fora, né, as questões físicas também. Eu não vou entrar na física, que não é a minha área, mas Dark vai trazer muita coisa interessante. Aproveitando isso, né, vamos então pegar uma questão de 2020 também, que vai falar sobre algo que é tratado na série Dark. O Unesp 2020, em 4 de julho de 2012, foi detectada uma nova partícula, que pode ser o bóson de Higgs. É muito falado isso na série. Trata-se de uma partícula elementar proposta pelo físico teórico Peter Higgs, e que validaria a teoria do modelo padrão, segundo a qual o bóson de Higgs seria a partícula elementar responsável pela origem da massa de todas as outras partículas elementares. O que se descreve no texto possui relação com o conceito de arquê, desenvolvido pelos primeiros pensadores pré-socráticos da Jônia. O arquê diz respeito, olha só que legal, o Unesp pegou, então, uma reportagem que saiu, né, na Revista Brasileira de Ensino de Física de 2013, fazendo menção à descoberta, à partícula detectada de 2012, que é algo que foi estabelecido lá atrás, né, na década de 60, e traz isso e vai contextualizar com o pensamento filosófico. Porque os primeiros filósofos, os famosos pré-socráticos, eles entendiam que existia algo que deu origem a todas as coisas. Eles chamaram isso de arquê. Isso é muito legal. Então, olha só o que a Unesp fez. A Unesp juntou aí situações da atualidade, juntou situações da física e fez com que você pudesse pensar e fazer menção à ideia da filosofia. E vamos lá. O que diz respeito ao arquê? A retórica utilizada pelos sofistas para convencimento dos cidadãos na polis, não, os sofistas estão já no período socrático, então eles não são pré-socráticos, então a letra A está errada e não tem nada a ver com a retórica, né? Porque o arquê é aquilo que dá origem às coisas, assim como, né, o próprio texto da Unesp já começa a indicar para você que tem alguma coisa a ver com essa realidade de origem, ao sistema de todas as coisas. B, há uma explicação da origem do cosmos fundamentada em pressupostos mitológicos. Pressupostos mitológicos, os pré-socráticos eles não desconsideravam a mitologia, eles não desconsideravam as relações do mito para tentar reproduzir agora de maneira racional, através do logos. Então, a B possivelmente esteja errada. C, a investigação sobre a constituição dos cosmos por meio do princípio fundamental da natureza. O Tales falou que todas as coisas existem a partir da água. Leucipo e Demócrito, né, foram os caras que trouxeram a ideia do átomo. Então, o princípio da natureza que deu origem ao cosmos, que deu origem a tudo que existe. D, ao desenvolvimento da lógica formal como habilidade do raciocínio. A lógica é um processo que vem posterior, já no período socrático. Então, desconsidere a lógica formal, porque ele está falando da lógica formal, aquela que vai ser estabelecida principalmente pelo filósofo Aristóteles, que já é no período socrático, né? Lembre-se que Aristóteles foi discípulo de Platão, que foi discípulo de Sócrates. Então, não está falando do período pré, está falando do período socrático. E a justificação ética das ações na busca pelo entendimento sobre o bem. A ideia da ética e entendimento de bem, a busca do sumo bem, dentro de um processo de virtude, a justa medida entre o excesso e a falta, é Aristóteles. Então, não pode ser a letra E, você já sabe que é a letra C, né? A correta é a letra C, a investigação sobre a constituição do cosmos
por meio de um princípio fundamental da natureza, a ideia de que todas as coisas existem a partir de algo que deu origem a essa existência. Letra C. Tranquilo, gente? Muito obrigado, bom recesso para vocês. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado e tenham um bom recesso, descansem bastante e lembre-se sempre que uma vida não questionada não merece ser vivida. Beijos, até mais, tchau, e até a nossa próxima aula, que com certeza ela vai existir. Até mais, tchau, tchau, e boa aula para vocês.